Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dos Jogos aos Montes e hoje vamos falar de personagens. Vamos falar dos jogos narrativos e das personagens que nós interpretamos e que marcaram a nossa experiência, tanto enquanto pessoas como enquanto jogadores. Para o melhor e para o pior, eu tendo a ser o mestre de jogo, por isso não tenho propriamente vasto leque de personagens que interpreto enquanto jogador, mas vamos a isto. A ordem que vou apresentar estes personagens não é nenhuma ordem específica, não há uma questão de melhor ou pior, simplesmente algo que vai surgindo com naturalidade. Desta feita, vou começar pela primeira personagem que interpretei, que era o Vulcan Van Hayden. O Vulcan era capitão da guarda, uma campanha de Dungeons and Dragons. Ele era essencialmente uma personagem que era marcada por traços característicos e um pouco clichês de honra, dignidade, respeito, liderança. E aquilo que o marcava enquanto pessoa era o facto de, na campanha, na história que se estava a contar, ele descobre que tinha uma filha. Uma altura em que ele, enquanto estava a fazer trabalhos pelo reino, entre várias terras e tudo o resto, houve um amor, houve uma paixão que se materializou sem ele saber no novo ser. E ele veio simplesmente a descobrir mais tarde que essa filha existia e isso abalou completamente o mundo dele. Houve toda uma série de questões sobre o porquê de nunca lhe terem dito nada, se ele estava pronto para assumir a parentalidade, e foram momentos super interessantes de fazer roleplay e trazer à mesa. Ainda na vertente de liderança, lá está, capitão da guarda e isso tudo, temos o tão pequeno e fofo Kinbar. Kin era essencialmente uma personagem que interpretei numa pequena campanha de Mouse Guard. E ele era um pata tenra, era alguém que ainda não estava designado na guarda. Era basicamente um recruta. E ele tinha um espírito super jovial, super energético, super extrovertido, algo que eu não sou propriamente. E aquilo que se marcava nas sessões era mesmo o espírito de liderança que começava a brotar do pequeno Kim, do pequeno ratinho. E que houve vários momentos em que a malta, essencialmente em discursos, em diálogos com NPCs, simplesmente apontava para o Keen e dizia: ouça o miúdo, dê-lhe atenção, ele sabe o que diz. E também foi super interessante ver o Keen a amadurecer na sua curta aventura, na sua curta jornada, que acabou por se materializar com ele não só a ter um pouco mais de consciência sobre a severidade do mundo, que não é tão mar de rosas quanto aquilo que possa parecer, e que a guarda de Mouseguard tem o seu prestígio, mas tem custos. Aquilo que é feito para garantir a segurança de todos tem que se lhe diga. E ele aprendeu isso com alguma severidade. Mas no meio disto, no meio destes atritos todos, houve também grande conforto, grande sentido de realização quando chegámos ao final da campanha e vimos a cerimónia do pequeno Kin a receber sua capa como símbolo de que ele era mais um gato na guarda de Mosgard. Ainda na vertente da liderança, uma personagem que meia volta me chateiam para trazer para Vampire é a Ashe. A Ashe que, por todos os efeitos, se não estou em erro, foi a primeira personagem feminina que interpretei. E ela surgiu numa pequena campanha de Apocalypse World. E não me recordo da classe dela, não me lembro do playbook em concreto. Mas sei que essencialmente eu tinha acesso a um arsenal enorme, um arsenal de armas brutal. E eu atendendo àquilo que via no playbook, aquilo que procurava saber mais sobre o mundo do jogo, eu achei que o playbook precisava de algo mais, porque toda a gente me dizia: pá, isso é tipo o John Wick, tu vais ali com as armas todas e mandas o pessoal. Eu, não, está bem, é fixe, mas aborrecido, o que é que eu posso fazer para tornar a personagem mais interessante? E então, quando nós estávamos a 5 minutos de começar, eu estava a tomar uma série de notas no bloco de post-its e lembrei-me de dar algo peculiar à Ashe. Eu já tinha descrito que, pronto, ela tinha um cabelo ruivo super espampanante, tinha óculos em que tinha a mira gravada com uma navalha e estava com tudo riscado. A roupa dela era basicamente trapos e restos de armaduras e de pedaços de veículos e tudo o resto. E acabei por materializar o conceito de que ela tem algum tipo de esquizofrenia, em
que ela fala única e exclusivamente através das armas. Cada arma tinha um nome, cada arma tinha uma personalidade e cada arma manifestava-se num tempo, num momento diferente. Usava a haste como um condutor, por assim dizer. E deu uma série de momentos hilariantes, alguns extremos, outros chocantes, mas todos eles fenomenais de ver simplesmente a haste a causar caos, seja por causa da caçadeira canos cerrados, a fominha estava sempre com fome, ou por causa da espingarda de caça que era bastante perspicaz na forma como tomava as suas convicções e tudo o resto. E depois foi sempre, lá está, foi uma grande surpresa quando no decorrer da história, esta pequena rapariga, que era essencialmente um exército de uma pessoa só, que simplesmente por acaso acaba por ter o seu próprio exército privado. Uma onda de, ok, eu matei o vosso líder, agora vocês vão prestar vassalagem, por assim dizer. E lá está, acho que nem dela sabia tomar conta, por assim dizer, viu-se com aquela quantidade absurda de pessoas que também estava a olhar para ela à procura de indicações, ou o que quer que seja. Pronto, foi fenomenal e, bem, não sei se ela virá a aparecer ou não em Vampire, já que tem todos os traços para ser uma Malkavian. Mas, já que estamos aqui a falar de Vampire, vamos falar de uma das minhas personagens favoritas de interpretar, que já apareceu não só nesta campanha enquanto jogador, já apareceu na minha campanha enquanto mestre de jogo, mas também já apareceu como NPC convidado em campanhas paralelas de outras pessoas. E estou a falar do Ramon Ramírez. Ramon foi uma personagem que eu criei para Vampire, de 20º aniversário, se não estou em erro. E ele era um Ventro que se destacava por ser um comprador e vendedor de informação. Ou seja, ele era um Ventro que os atributos, os traços do Nosferatu. E ele tinha toda uma conotação de alguém impessoal. Tinha sempre um sorriso na cara, quase que desenhado a lápis, raramente pestanejava, tinha olhos vermelhos, completamente atento, muito afável, muito simpático e era muito dado a uma coisa que eu, na vida real não mudou muito bem, que é falar ao telemóvel. Ele consegue simplesmente pegar um telemóvel e ligar alguém na sua lista de contactos e fazer coisas acontecer. E lá está, foi interessante ter essa giga-joga de projetar numa personagem algo com o qual não me sinto confortável a fazer. E agora, do por mim, é simplesmente ir buscar o Ramon quando chega a altura de fazer um telefonema. E tem sido interessante, lá está, vê-lo a crescer nesse sentido, de simplesmente um pequeno Ventro tem um ou outro contacto e está ali constantemente a recolher informação aqui e ali para ganhar algum tipo de prestígio. Alguém que, tanto quanto eu sei, tanto quanto me fazem chegar, acaba por ser um fundador de toda uma rede de informação em que tudo se resume aos cartões de visitas que ele transmite e à forma como ele consegue persuadir as pessoas a partilhar aquilo que elas, em outras condições, não gostariam e ver simplesmente o caos a acontecer. Agora já em jeito de finalização, uma personagem recente que tem pouco mais de um ano e estou a falar do Zaid Al-Mourad barra Yug Lusk. Vou referir este último nome, o Yug, porque ele é um Changeling e como Changeling ele está habituado a simplesmente vestir a pele de outras pessoas, a assumir outras personas e viver dessa maneira. A conceptualização do Yug foi simplesmente do NPC. Ele é alguém que está numa família nómada, está simplesmente a ir de sítio para sítio a fazer alguns serviços, se calhar não tão legais, não tão éticos. Nunca no toca a tirar vidas, essa era a regra principal. Mas, de qualquer das formas, ele queria simplesmente ter uma vida tranquila, fazer uma multitude de serviços e assumir um negócio qualquer, que neste caso era o de cartografia. Ele acabou por assumir o papel no cartógrafo e tinha um negócio que lhe estava a correr relativamente bem. Depois, coisas aconteceram, ele foi chamado para uma aventura, ele aceitou, depois apercebeu-se que não estava bem ciente daquilo em que se estava a meter, coisas aconteceram, ele acabou por morrer e essa morte acabou por mexer muito com ele, como eu deduzo que se nós morrêssemos e ressuscitássemos
iria mexer connosco, e o impacto que isso teve foi o de, ora bem, eu vivi toda a minha vida a assumir a vida de outras pessoas, da próxima vez eu quero ter a certeza que morro sendo eu próprio. E desde então ele simplesmente agora assume a sua faceta original de Changeling, ou seja, ele não está a mudar de forma e tem-se comportado dessa maneira. Depois tenho tido essa peculiaridade porque tenho aprendido muito com o Yugi, tenho-me revisto muito nele, para o melhor e para o pior. Vocês me dirão depois disto. Até porque depois deste pequeno incidente, deste episódio, o Yugi tem sido um pouco mais fatalista na forma como encara a sua própria vida, a sua própria existência, algo com o qual eu também vou lidando no cotidiano, que já tive alguns episódios há uns tempos atrás. Desta feita, tem sido também muito interessante estar nesta jornada com esta personagem, ou ela comigo, e vê-lo simplesmente mudar a sua perspectiva, ou simplesmente encarar as coisas de um outro prisma, à medida que a história se vai desenrolando, principalmente agora que conhecemos uma personagem, o Swingy, muito divertido, muito fofo, muito interessante, e que através da sua inocência, da forma como vive a vida e encara a realidade, o Yugi acabou por se agarrar a ele com unhas e dentes, e enquanto que ele estava numa de simplesmente ir nesta jornada sem uma viagem de regresso, ou alguém que estaria mesmo disposto a simplesmente morrer, não vou dizer em vão, mas a colocar-se em perigo quase que inadvertidamente, agora encara aquilo que viu no swing como a verdadeira razão pela qual está onde está, a lidar com os perigos com que ele e os seus companheiros estão a lidar, e garantir que no final eles vão ser vitoriosos e com vida. Bem, desta feita, estão aqui algumas das personagens que simplesmente marcaram a minha postura enquanto jogador. Algumas que eu vou revisitando ou por nostalgia, ou simplesmente para, até mesmo por conselhos, vamos ser sinceros. Eu sou alguém que deposita muito energia, muito interesse na questão do roleplay. É por isso que eu gosto muito deste hobby dos jogos narrativos. A parte das regras passa-me um bocadinho ao lado. Até dou por mim a preferir jogos com a menor quantidade possível de regras, para garantir que temos uma experiência mais imersiva, mais centrada única e exclusivamente na questão do roleplay. E vamos ver que outras oportunidades terei no futuro, se terei, para basta continuar a criar mais personagens, continuar a trazer à mesa momentos interessantes, personagens interessantes, e que marquem não só a mim, mas também à malta com quem estou a contar histórias. E vocês, que personagens é que vocês interpretaram e que marcaram a vossa vida, a vossa experiência enquanto jogadores de jogos narrativos? Algum episódio que queiram destacar na vossa experiência, na vossa mesa de jogo? Estejam à vontade, deixar tudo nos comentários, eu lá estarei para analisar, para ler, e vemo-nos no próximo vídeo.